O que fazemos com isso? Quando um grupo nasce, o que se move? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Nós somos o Relações e Emoções. O que fazemos com isso? Eu me chamo Mariana Malecheski Raposo, psicóloga relacional sistêmica, formada há 6 anos. Sou curiosa pelo psicodrama e trabalho como coordenadora de grupo, na clínica individual e com casais também. Eu sou Natália Zirivalren, sou psicóloga relacional psicodramatista, sou supervisora, psicóloga clínica, formada há 12 anos e curiosa da psicanálise hoje em dia. Hoje a gente começou a dar início a um trabalho que há muito vem se falando, que a gente começou a formar há alguns meses, né? Alguns anos, Alguns ouso anos. dizer. E a gente vai iniciar hoje com 4 integrantes do nosso grupo para falar sobre a criação desse grupo, E né? sobre grupos também de modo geral, né? Sim. Que é um tema qual todas nós compartilhamos. Seja na clínica individual, né? Ou nas coordenações de grupo também, porque o grupo a gente entende que está em todo espaço, dentro da gente e fora. Então, aqui com a gente tá. Eu sou Anne Gomes, tenho 12 anos de formação como psicóloga, sou psicóloga clínica, sou psicóloga relacional e psicodramatista e sou coordenadora de grupos. Eu sou Mônica Duarte, eu trabalho há 31 anos com psicologia, então já fui professora, sou supervisora, coordeno grupos há muito tempo. Antes de formada, eu já coordenava grupos. E a Natália falou algo que é muito bacana, né? Nós somos um grupo de 4 aqui, mas nós somos um grupo de 6, o Relações e Emoções. Temos a Girlane e a Vanessa, que também trabalham com grupo, né? E puxando o que a Natália falou, o grupo, ele está em qualquer lugar. Né? Na terapia, na psicoterapia individual, a gente também tem um grupo, o grupo interno do paciente. Então, falar de grupo, acho que para gente que está nascendo, né? Que está chegando hoje no nosso primeiro episódio, é um tema primordial e importante. Até porque, como o nosso nome diz, emoções e relações, né? Relações e emoções. Então, não tem como a gente viver fora da relação e fora dos grupos. Então, para a gente começar a falar um pouquinho e introduzir o tema de hoje, vamos falar sobre a construção do nosso grupo, né? De como é que estávamos, de onde surgiu essa ideia, como surgiu. Eu acho que começa com uma coisa que os psicólogos acho que sofrem, que é a solidão da clínica. Né? Quando a gente começa não quando a gente começa na clínica, eu acho que por toda a trajetória clínica, a gente se vê muito solitário muitas vezes. E começou com, eu preciso de ajuda. Né? Eu acho que o passo inicial foi isso, né, Mônica? Porque eu acho que eu entrei em contato contigo e falei, preciso de ajuda. Foi. E aí a Natália chega com esse pedido de ajuda, consequentemente, Mariana também chega com esse pedido de ajuda, e nós montamos um trabalho que chamava Desenvolvimento do Estilo do Terapeuta. Né, dessa solidão, poder trocar um pouco, e nesse desenvolvimento do estilo terapeuta, vocês duas fizeram o que mesmo? A gente inventou um podcast, né? A gente Nossa inventou vontade isso. inicial era que queremos compartilhar mais sobre a psicologia, Sobre aquilo que temos, e principalmente acredito que na época tinha o psicodrama nos permeando muito, assim, Sim. né? Porque é pouco falado dentro das abordagens da psicologia. E é uma coisa que a minha vontade era espalhar para o mundo sobre isso, né? Eu acho que o que é falado também é muito distorcido, acho, até um pouco caricato. Né? Não se fala do psicodrama enquanto filosofia, só se fala do psicodrama enquanto técnica, né? E não da socionomia, que é o início do psicodrama, né? O que surgiu. E eu me sentia muito solitária também dentro do psicodrama, porque eu era muito da clínica individual, sempre fui ligada a isso. E aí, por isso que tudo começou, porque eu não sabia quem eu era, né, dentro desse papel. E aí a Mari queria se aprofundar nisso também, e a gente começou a fazer esse projeto, esse trabalho, né, esse percurso com a Mônica. E aí começamos a ter ideias e fomos surgindo, e nisso foram surgindo projetos e pessoas das quais a gente entendia que poderiam nos ajudar. Agregando e formando o que de fato o psicodrama fala, que o grupo fala, né?
Acho que vocês trouxeram uma questão bem importante que é, né, o psicodrama é visto como técnica, né, e muitas vezes esquecem que o psicodrama é só uma parte de uma grande teoria, que é a socionomia, e que é uma teoria que preza pelo encontro humano. E isso que a gente buscou nesse trabalho, né? Quando começamos a conversar foi juntar pessoas, encontrar pessoas, construir vínculos, e aí nasce a ideia. Vocês tiveram a ideia do podcast, e eu, claro, olhei e disse: não, vamos fazer uma coisa maior. E tá aí, né? Tá aqui na logo Relações e Emoções. Convidamos outras pessoas, convidamos inicialmente a Girlane, depois a Vanessa, por último a Anne, que está aqui junto com a gente. Então, agora temos um grupo, ou não temos um grupo, Anne? Temos um grupo em formação, né? E acho que todo esse aquecimento que foi vindo, né, do desejo do quem sou eu dentro da clínica, o desejo de construir algo, é o aquecimento de um grupo, né? E aí quando a Mônica fala, vamos aumentar, né? Vamos criar algo um pouco maior, vem do aquecimento também da criatividade, né? Então a gente conseguir desenvolver essa criatividade em coletividade, né? A criatividade ela vai desenvolver a partir das relações. Então, quando a gente fala de clínica psicológica, a gente fala de relações, mas só minha e do paciente, né? Então, a gente está falando das relações que a gente também tem fora isso, né? Como que a gente cria dentro do nosso papel profissional, né? Como que a gente expande também tudo aquilo que a gente sente, a gente vê, e como que a gente coloca isso para fora, para o mundo, né? Eu acho que é um lugar bem legal para a gente se trabalhar, além de nós 6. Então, né? Chegou um momento que nós 6 já estávamos com tudo ali, né? E pronto, criando e desenvolvendo e pensando, né? Vamos colocar para o mundo agora para a gente ver quem mais quer acompanhar a gente nisso, né? E temos uma curiosidade, né? Que eu acho que é importante a gente falar, que é como que esse nome nasceu? Como veio esse nome, né? Como é que esse nome se deu? Acho que é a grande pergunta da clínica, das supervisões, dentro dos pacientes. Vocês perguntaram isso agora, eu fiquei pensando, como que esse nome nasceu? Pois é. Esse nome nasceu no encontro de nós 6, né? Onde a gente ficou pensando o nome, e aí a Vanessa, que vai estar aqui na sexta-feira que vem, no próximo episódio, disse, bom, vamos à pergunta que os nossos pacientes fazem, e vamos à pergunta que nós fazemos para a nossa supervisora, que é o que fazemos com isso? Né? Quando o paciente chega no lugar, tá, entendi, mas o que eu faço com isso? Né? Então, foi assim. E o Relações e Emoções tem a ver com a filosofia que nós temos dentro desse grupo, que é essa filosofia da constituição do sujeito via as relações, né? Que a subjetividade se dá nessa construção com o outro, né? Porque- Mamíferos sociais e assim vai, né? Porque a resposta geralmente é não sei. Vamos ver junto, né? Porque normalmente a gente não tem uma resposta clara de o que fazer com isso. E como trabalhar isso em grupo? As relações e as emoções. Eu acho que a primeira coisa é pensar que como que a gente está trabalhando nós, né? As nossas relações e emoções. Esse grupo que nasce, a gente vai se conhecendo, a gente vai criando um vínculo, a gente vai saindo pessoas que se unem para fazer alguma coisa e vai se transformando num além disso, né? Eu gosto de dizer que o grupo é uma pessoa, né? Tem todas as pessoas do grupo, no grupo, mas tem a pessoa do grupo. Então, a gente vai fazendo esse vínculo sair do que Anne chama como mesmo, caótico e indiferenciado. Do caótico indiferenciado, né? Vai criando um corpo. Então, o grupo vai nascendo a partir do momento em que a gente vai conseguindo organizar as coisas, né? Num primeiro encontro é só desejo, num primeiro encontro é só medo, num primeiro encontro é só alegrias, é só tristeza, são essas emoções que a gente não sabe o que a gente faz quando a gente encontra. Idealizações também, eu acho. Idealizações, frustrações, né? Solidão. E aí, no espelhamento de tudo isso, que a gente vê que a gente não está sozinho, né? Sempre, porque a gente sempre acha que a gente está sozinho.
Essa dor é só minha, essa dor é Uhum. só eu que faço isso, só eu que tenho que resolver isso. É uma dor da nossa sociedade contemporânea também, de E um desejo idealização. também, né? Porque existe também um desejo de não depender de ninguém. Uhum. Então, De ser é autônomo de de si mesmo, ser totalmente independente, totalmente né? Não preciso independente. de ninguém, vai depender da pessoa, né? Que... E quanto mais a gente trabalha em busca do eu, a gente mais percorre em busca de nós. Uhum. Então, quando a gente vai desenvolvendo o grupo, né, vai vendo que o nós vai formando, vai saindo lá de dentro, né, uma persona praticamente, né? E o nosso grupo foi criando, né, e a gente passou na construção do Relações e Emoções, a gente passou por todas as etapas, estamos passando ainda pelas etapas, né? Estamos construindo isso, né? E por isso que a gente veio falar sobre ele também, né? Porque é vivenciado na pele, Isso é o né? caótico indiferenciado. Quando a É. gente começou é o código indiferenciado, agora É. a gente já está reconhecendo um pouco mais, Uhum. né? Tanto que a gente está conseguindo vir falar sobre o grupo. É porque esse é um conceito muito do psicodrama, mas, né, como uma curiosa da psicanálise, ele também, né, permeia esses conceitos de simbiose, assim, né? Uma lógica de que a gente não sabe se diferenciar do outro, né? A gente precisa de uma representação. Então, a gente faz aquela bagunça. Acho que vale, né, falar também, para a gente Isso. saber os conceitos e para onde a gente está indo quando fala de grupo, né? E no caótico a gente faz muitas perguntas, né? O que fazemos com O isso? que fazemos com isso? Então é o nosso primeiro lugar do grupo, né? Acho que foi essas perguntas e aí foi construindo, né? O que que nós fazemos com isso para constituir, tá, nós vamos fazer isso, mas o que que a gente precisa para fazer isso? Né? Quem que a gente precisa para fazer isso? Como que a gente precisa para fazer isso? Né? E aí o grupo foi começando a se organizar. E o grupo, eu acho que ele se organiza a partir das características de cada uma, né? E as faltas de cada uma também. Acho que todo mundo começou a colocar o que, principalmente o que faltava em si, até para poder. É mais fácil ver o que falta do que o que a gente tem, né? E aí por isso que foi formando algo bem importante, assim, de ver quem que conseguiria dar conta do quê, em que momento, né? E como psicólogas, algumas coisas reverberavam na gente também, né? Isso. Repete. E como psicólogas, algumas coisas reverberavam dentro da gente, até por ver como a psicologia tá sendo falada hoje em dia, né? Também esse foi um dos objetivos da gente montar esse espaço. Esse grupo nasce por causa disso, né, Mariana? Pelo nosso questionamento de qual caminho a psicologia está seguindo, o jeito que ela está sendo colocada na própria internet. Estamos aqui, né? Estamos, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok não, gente. Então, não, TikTok não. Mas por que que eu estou falando isso, né? Porque são lugares onde colocam algo que é extremamente complexo de uma forma muito simples e às vezes até muito simplória. Então, isso foi, né, o que nos uniu. Poder falar da psicologia de uma forma profunda, ética, científica, né, e não apenas complexa e não de uma forma simples, né? Mas também de uma forma humana, né? Com a questão mais orgânica, né? Como quando a Natália falou ali, né? A questão a gente colocou a falta, né? Uma não conseguia fazer, a outra não conseguia. A gente estava no caótico, a gente já sabia desse processo de grupo, né? Então a gente teve que dar uma aguentada e a gente já sabe que vai vir todas as frustrações, todas as faltas, todos os medos vão vir. E quem tem um pouco mais de condição, empatia, humanidade, né? E sensibilidade, né? A gente foi acolhendo uns aos outros, porque hoje o sistema social não está nos permitindo, né? Ter falhas, É, né? eu acho que a gente acaba também acreditando numa ideia de que a gente vai fazer tudo pronto, né? Então eu vou fazer isso quando eu conseguir tal coisa, ou eu preciso não ter medo para fazer, eu preciso não ter angústia. Acho que também a gente tem visto muito um ideal de felicidade que não
não cabe no mundo, né? Não tem como, né? Porque para ser feliz a gente precisa da tristeza, a gente precisa do contraste. E, e nisso a gente consegue entender o quanto que a gente suportou essas angústias também. E, inclusive, tentou ignorar, né? Então, quando a gente vem aqui hoje sabendo que a gente não ia estar pronta, e que eu não sei, nem gosto da ideia de pensar que a gente vai estar pronta em algum momento. E essa é a proposta do grupo, né? Que a gente não tenha uma fórmula mágica, que a gente não venha pronta e que a gente venha para trocar, para aprender e para trazer, né? Quem está se sentindo sozinho, precisando trabalhar e se sentir pertencente, né? Nas dores e nas potencialidades, Sim. né? Acho que isso é bem importante. Eu queria falar do momento em que alguém questiona o grupo, que a gente sai do caótico indiferenciado e começa a trabalhar. O que vocês acham agora? Uhum. Pode ser. Uhum. Né? Que seria a gente estava num... E agora eu não vou falar gente, porque nesse momento eu ainda não estava no grupo, né? Mas pelo que eu entendi, vocês estavam já há algum tempo tentando, né, engrenar algumas coisas. E houve um incômodo, né? E esse incômodo foi colocado ao grupo. Com certeza com receios, com medos, mas a vinculação era tão grande que pôde ser feita essa colocação para fora, né? E isso que é importante nas relações grupais, né? Que é onde tem a transformação, que é onde a gente consegue ter vinculação suficiente, segurança suficiente para dizer, olha, não tá legal isso. Uhum. Sabendo que o outro não vai quebrar a vinculação contigo. Sabendo que tu não estás falando sobre o outro, mas que estás falando de um incômodo teu e consegue separar. Nosso grupo tem anos juntos, algumas mais, algumas menos. O Relações e Emoções está há quanto tempo, gente, vocês estão Que fazendo? a gente começou, Um Ouso ano, dizer que uns 2 anos. 2 anos que a já gente tem falado disso. que tem falado disso. E faz 4 meses que a gente está conseguindo colocar o carro na rua, Uhum. né? E hoje materializando de fato E isso. hoje materializando de fato, né? Então estamos muito felizes, né? Mas eu acho que isso é importante, porque as pessoas querem começar um projeto e fazer logo, né? Gente, 2 anos que vocês estão pensando sobre isso, Uhum. né? Primeiro nasce o desejo, depois nasce a estrutura. E aí tu tava falando sobre os acordos, né? Que a gente foi Isso. fazendo, as mediações dos conflitos, das vontades, desejos, as diferenças, as escolhas diferenças, né, eu difíceis que a gente foi fazendo também, né? Uhum. E aí, na hora que alguém fala, né? Está muito difícil, porque nós estamos patinando, nós estamos no caótico indiferenciado. Vamos para a próxima etapa, Uhum. né? Nessa hora, sacode o grupo. Então, o conflito é importante, né, Mônica? O conflito é aquilo que todo mundo foge, mas é o que resolve, né? Quando a gente tem um conflito no grupo, porque tem alguma coisa nesse inconsciente desse grupo que precisa ser falada, precisa ser ajustada e precisa ser olhada e elaborada para que a gente possa continuar caminhando, né? E acho que a Anne falou bem importante, né? Esse grupo, nós já nos conhecemos há muito tempo, então a gente tem um vínculo forte, aonde que foi a Girlane que falou do incômodo. E aí, pensando nisso tudo que a gente estava falando, né, das bandas, dos grupos, quando a Gi falou e a gente suportou essa fala dela, nós percebemos também que parecia que o grupo estava incompleto, que tinha que ter mais alguém para dar um gás novo, para mexer um pouco o grupo. Isso é muito legal nos grupos quando a gente consegue fazer também, né, essas mudanças Renovação de necessárias. energia. Isso, uma renovação. E aí nós convidamos então a Anne, e ela pode falar um pouco da entrada dela, né, Anne? Eu acho que o grupo estava precisando ali de uma pessoa que não estava já cansada do caótico, né? Então, eu também cheguei com um grupo um pouquinho mais organizado, né? Já tinha logo, já tinha palavras, já tinha um objetivo. Gostei do objetivo, gostei do trabalho que estava sendo feito, gostei das pessoas. Está, aceito, vamos lá, né? E aí eu entro com um pouco mais de... Eu já entrei, o grupo já estava mais organizado, né? Então, às vezes, a gente tem medo, quando trabalha em grupo terapêutico, ou outros tipos de grupo, de colocar alguém dentro, né? E regredir o grupo ao caótico de novo para ter que começar tudo de novo, né? Isso acontece muito, né? Tem que dar uma olhada na fase dos grupos, né? Como é que tá acontecendo. Mas, às vezes, essa entrada de uma outra pessoa traz a energia que os outros estavam ali
que não estavam mais saindo, né? E aí eu disse, fiquei super animada, né? E comecei, vamos fazer, né? E aí dali foi saindo 2 pessoas que foram conseguindo fazer subgrupos, né? Com acordo com todo o grupo, isso estava muito claro com todo o grupo, né? Eu e a Mônica dissemos, olha, nós vamos tentar aí pegar um marketing, vamos pegar, né? Vamos colocar um negócio, o carro na rua do jeito que dá, né? E aí a gente foi começando a criar coisas e mandando para o grupo e criando coisas, né? Então, a sociometria foi acontecendo naquele momento, né? Em um próximo momento, o grupo ele vai se reorganizando e fazendo de novo. Então, ele vai entrando num lugar onde ele vai diferenciando os papéis, né? Então, foi o que aconteceu ali no grupo. Então, às vezes, é muito interessante a gente pensar que, às vezes, a gente tem medo de colocar um novo participante, com medo de rachar, quebrar ou mudar muito. E, às vezes, o novo participante, na verdade, vai trazer aquilo que o grupo ainda estava precisando, né? Ou o que o grupo não queria trazer. E aí, né? Se resolver também no Paranauê, né? Eu acho que porque tem até um conceito do grupo que hierarquicamente é igual, é a competição ou a rivalidade. E acho que quando vem alguém de fora, pode acabar gerando esse tipo de situação. Mas no nosso caso, acho que Foi bem foi um falado. respiro, inclusive. Foi bem tipo, falado que também, bom. né, Natália? Foi uma coisa bem Foi. trabalhada, a gente deixou a relação bem aberta, né? Eu perguntei, pessoal, posso fazer? Eu sei fazer isso, tô animada, posso? E vocês, pode, né? E a Mas foi gente bem indo. falado, porque eu acho que a gente sempre esteve em grupos juntos. Não foi uma coisa nova, a gente mesmo, porque todo mundo se conhecia, mas tinha gente que se conhecia um pouquinho mais entre si, tinha gente que não era próxima, mas sempre esteve junto de alguma forma, assim, sabia o que era, né? Quais eram os acordos que existiam em outros grupos que a gente já tinha participado. Sim, fiquei pensando se fosse uma empresa, alguém chega do nada, não se conhece, né? Aí sim, tem que fazer todo um aquecimento, né? Tem que Sim. fazer todo um processo de reconhecimento, né? Tem que fazer toda uma entrada desse novo participante com muito cuidado, por isso que às vezes racha, né? Dentro das questões de grupo, né? Para que possa entrar, né, e ir desenvolvendo tudo isso para não ter rivalidade, para não ter Para ter uma competição saudável. competição saudável. Porque tem que ter, né? A competição é bom, mas saudável. Faz um né? movimento, né? Que faz um movimento, exatamente. Anne, tu começou a falar sobre a diferenciação dos papéis, né? E acho que isso foi bem legal entre a gente, porque agora a gente já tá num lugar do grupo que cada uma tá se colocando de um jeito, num ritmo diferente, né? A importância de não todo mundo precisa fazer a mesma coisa, ser do mesmo jeito, falar as mesmas coisas, mas eu acredito que o que compõe muito esse grupo é todas somos psicólogas, mas cada uma de um jeito, né? Cada uma com fora daqui com as suas personalidades, jeitos. Então, eu acredito que a gente podia também ir um pouquinho para falar um pouquinho sobre isso, né? Antes disso, eu queria falar algo, né, que tu e a Anne estão levantando, que eu acho que é importante, né? A dificuldade de se estar nesse projeto ou de se construir um projeto é o quanto esse projeto é prioridade na minha vida. E aí, como nós somos todas autônomas, e acho que isso pega para todo profissional autônomo, principalmente nós psicoterapeutas, é como deixar horas de trabalho, que eu ganho por hora de trabalho, para se dedicar a um projeto novo. Então, acho que nós tivemos também nesse tempo muita coragem, muita resiliência de bancar que nós iríamos sim tirar horas do nosso trabalho e, consequentemente, diminuir renda, para que a gente pudesse realizar esse projeto. Porque atrás disso que a gente está fazendo agora, tem todo um roteiro, tem toda uma conversa, tem reunião, a gente tem que se dar para o projeto, né? Senão o grupo também não acontece, né? E acho que essa coisa da agenda, isso fica para os próximos capítulos, da nossa agenda, da nossa condição de autônomo, é um tema muito importante da gente tocar. Porque eu sei, porque eu sou supervisora e trabalho com desenvolvimento de estilo, o quanto os outros psicólogos querem fazer vários projetos diferentes, mas não dá, porque a gente é engolido pelo dinheiro, pela falta de dinheiro, pelo querer o dinheiro, por querer atender mais. E a gente vai
sendo engolido por isso. Nós conseguimos, né, porque nós abrimos mão e realmente investimos tempo e dinheiro em estar aqui, Medo né? de perder também, né? Porque quando a gente abre mão desse espaço, a gente sente que a gente está abrindo mão de algo que demorou muito para conquistar. E aí fica com muito medo de perder. De que aquilo não vai mais voltar, né? Que tu não vai conseguir resgatar aquilo depois. Porque tu aposta num projeto que tu não sabe o que vai acontecer, né? Querendo ou não. Então, acho que só no momento em que realmente a gente consegue organizar os papéis, e eu e a Anne pegamos a liderança e começamos no Instagram a mostrar que é possível, né, e que tem movimento e que a gente pode, né, investir nisso, é que o grupo realmente assentou e pegou a estrada do não, vamos fazer, dá certo. E sair da perfeição, né, Mônica? E sair da Porque perfeição. a gente tava na perfeição, né? Ai, não ficou bom esse vídeo, não ficou bom isso, não ficou bom aquilo, né? E aí, vamos do jeito que dá, gente. Vamos A do jeito que bolinha, dá. Anne, tá muito para a esquerda. A perfeição é uma ótima desculpa pra gente não fazer nada, né? A Isso. perfeição é uma ótima desculpa pra gente botar a nossa espontaneidade e não se mostrar no mundo. Isso. Então, Mas isso é algo engraçado, né? Que a gente pode contar. Eu e a Anne tentando fazer os vídeos e as capas e coisa que a gente nunca fez na vida, porque a gente estudou psicologia, a gente não estudou edição, marketing, contabilidade, nada disso. E aí a gente fazia as capas, a Anne dizia, Mônica, mais para lá, bolinha. Eu dizia, Anne, ficou horrível, né? Então, tem isso, né? E isso eram horas de trabalho que a gente estava deixando de realizar, né, dentro do consultório para investir, né? E não tem bebê, e aí agora é desenvolvimento emocional, não tem bebê que se desenvolva sem investimento de libido, né? Sem desejo. Então, nós tivemos que fazer isso. Para desenvolver um narcisismo saudável, que a gente suporta, o que tem Que de vai ser tema ruim. num próximo encontro. Sim, mas que é um grande tema para os dias então atuais. já fica o convite, pessoal, um tema do próximo encontro aí, narcisismo saudável, sustentação de clínica, né? Como é que a gente faz a nossa agenda? Né? Tem tudo isso aí pra gente trabalhar também, né? A gente estava falando aqui, né, das nossas diferenciações, de cada uma ter seu estilo, seu jeito. E quanto a grupo, né, visto ampliando, então, a nossa construção do grupo, indo para grupos de fato, essas diferenças nos grupos, tempo, investimento, coordenação, como é que isso se dá num grupo, assim? Como é que a gente pode trazer para cá isso? E aí, Anne? Uma boa pergunta, Uma boa Mariana. pergunta, a gente tem que pensar. Pera, vamos consultar os universitários. Bom, é uma boa pergunta, né? Acho que a primeira coisa é saber o que é um grupo, né? E um grupo não é um amontoado de pessoas. A gente tem um grupo a partir do momento que a gente tem algum objetivo em comum. Então, eu estou na fila do ônibus, estou lá junto com mais um monte de gente. E se o ônibus quebra, se acontece alguma coisa, e se acontece um acidente, aquelas pessoas que estão naquele ônibus vão deixar de ser um amontoado de pessoas e rapidamente vão aparecer funções. Então, tu vai atrás do socorro, tu liga para a polícia, tu não sei o quê, e aí isso vira um grupo mesmo que momentâneo, né? A gente chama de grupo espontâneo, daí. Esse é um grupo espontâneo. Temos os grupos que são obrigatórios, tipo pais que perdem a guarda dos filhos e têm que fazer no MP o grupo de reeducação do papel parental, né? Ou o grupo de sala de aula, é um grupo obrigatório, né? E a gente tem os grupos que não são obrigatórios, que são os grupos de imersão, de psicoterapêutico, de workshop, onde as pessoas vão por livre e espontânea vontade, mas veja bem que todos eles têm um objetivo em comum, né? Então, eu vou para um grupo psicoterapêutico com o mesmo objetivo que o meu coleguinha do grupo de psicoterapia, que é me trabalhar. Então, acho que a primeira coisa é saber isso, né? Um país é um grupo? Sim, né? A princípio, é um amontoado de pessoas, porque ninguém conhece ninguém. Mas, por exemplo, na hora que a gente vai eleger o presidente, a gente vira um grupo, porque nós temos uma função, ok?
Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta agora. É um amontoado de gente com o mesmo objetivo, entrar no mesmo ônibus e para o mesmo lugar. Mas tem um objetivo, mas eles não têm uma relação entre si. Isso, não tem uma função. Uhum, Uma relação entre si e uma função, né? uhum. Então, quando começa a ter uma relação, uma função, uma troca mínima, pelo menos, tem que ter uma troca mínima, não é, né? Um montão de gente no ônibus, ninguém se fala com ninguém, tá todo mundo no seu mundo e vai embora, né? Então, quando se tem uma troca mínima ali, uma troca relacional, a gente tem um grupo. Isso. Tá. Uhum, tá? É quando esse ônibus, né, vai precisar se reorganizar para resolver um conflito, né, para resolver um drama. Então, isso, a partir daí, passa a ser um grupo espontâneo, né? Equipes, vamos lá, eu falei que não ia falar hoje, mas vou falar, né? Só rapidamente, até para a gente entender bem. Quando a gente pensa em equipe de alta performance, o objetivo não é o grupo, não são as pessoas, o objetivo é a tarefa, né? Então, não importa se é a Natália ou se é a Maria que está ali, né? O que importa é que aquela tarefa seja realizada. Essa é a diferença. Então, vamos dizer que a equipe seria um grupo pequeno. Só que não é bem assim, porque não importa quem esteja na equipe, o que importa é que a tarefa seja realizada, né? Então, é o objetivo final o que importa. E num grupo, principalmente terapêutico, grupos de autoconhecimento, grupo familiar, né? A gente tem isso que a Anne falou. É muito mais voltada para o desenvolvimento da vinculação, para o desenvolvimento emocional, para que as pessoas se ajudem nesse amadurecimento emocional psicológico, né? Então, é essa a diferença. E também no grupo, por exemplo, um grupo psicoterapêutico, né? Cada um tem o seu objetivo individual, né? Mas o objetivo maior do grupo é o desenvolvimento emocional, né? Então tem o desenvolvimento do grupo e por detrás tem o desenvolvimento de outros grupos, de cada uma, né? Por exemplo, o nosso grupo aqui também, né? Cada uma tem seu objetivo, né? Individual dentro do grupo Relações e Emoções e tem um objetivo do grupo em si, né? Então se relacionam para alcançar o mesmo objetivo juntas, né? O desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do grupo. Deixa eu só falar mais uma coisa, né? E tem vários tipos de grupo, né? Tem o grupo de apoio, que são os NA, os AA, né? Os de autoajuda. Tem o grupo psicoterapêutico, tem os grupos obrigatórios, tem os não obrigatórios, tem os naturais. Então, estudar grupo, gente, Mas quando uma pessoa se propõe a coordenar um grupo, né, ela tem que ver a responsabilidade que ela está tendo, né, em trazer essa proposta, né, porque ela está trabalhando com camadas muito importantes para além da camada individual. Né? Exige uma presença diferente do que na clínica individual, né? Isso que eu acho que a gente podia diferenciar também, porque eu sou uma psicóloga da clínica individual e muito mais pelo fato da minha característica pessoal, de ser uma pessoa mais introspectiva, eu acabo escolhendo e optando pela clínica individual, tentando trazer o grupo na medida do possível. Mas eu sei também que tem coisas que a clínica individual realmente não alcança, né? E que a gente só vai conseguir trabalhar, acho que puramente, assim, genuinamente, se for em grupo, né? Porque tu vai trabalhar as relações de maneira muito mais pura. Então, quando eu escolho a clínica individual, não tem nada a ver com não achar o grupo, porque o grupo me mudou muito. Foi no grupo que eu acho que eu consegui enfrentar várias coisas, não na clínica, não apenas na clínica individual, óbvio, que foi bom também, né? Natália, recentemente eu escrevi um artigo sobre isso, o grupo como dispositivo de autorregulação coletiva. E a terapia individual, ela alcança coisas que às vezes no grupo não se alcança. E a do grupo alcança coisas que às vezes não alcança a individual. Então, são estilos, tipos, formas diferentes. Agora, o grupo trabalha algo que realmente a terapia individual não alcança. E nós vamos à teoria, né? Ele trabalha o que a gente fala dentro da teoria dos clusters, do cluster 3, que é o cluster fraterno. Eu não gosto muito desse nome, fraterno. Eu vou ser um pouco
rebelde e vou usar o nome outro, né? Que é o grupo do compartilhamento, que é o grupo onde a gente socializa, né? É o de igual para igual, é como eu me relaciono com o meu igual. E na psicoterapia individual, isso não é possível porque o meu terapeuta sempre vai ser uma hierarquia, né? Não tem como. O psicólogo é aquele que ali está num papel, né? Ou Diferenciado. um papel diferenciado que vai estar lá no cluster 1 e 2, né? De dependência e de autonomia. E isso, ok, vai ser muito bem trabalhado. Por isso que eu falo com meus pacientes na individual, eu brinco com eles, né? Eu digo, olha, a individual tem um tempo, daqui a pouco vou te encaminhar para o grupo. Então, eu já vou trabalhando os meus pacientes na individual para eles saberem que eles vão precisar da terapia grupal, né? Porque tem coisas que só acontecem na terapia grupal. Por exemplo, chegar no encontro atrasado, né? E ter que sustentar a sua vergonha de estar todo mundo já ali. E eu vou ter que encarar naquele exato momento a minha vergonha e trabalhar isso e ao mesmo tempo aprender que nada aconteceu, só cheguei atrasado e está tudo bem, né? Então, de contar com outros, de depender do outro, tudo isso eu vou usar treinado, é treinado, né, na terapia grupal, né? Habilidade social, melhor lugar para desenvolver na psicoterapia de grupo. É um ensaio da vida. E também perceber que algumas coisas não acontecem só com a gente, né? A gente não tá sozinho. A gente vê as histórias acontecendo com grupos, compartilhares os sentires. E ver que isso também tá com o outro, né? Quando a Mônica falou ali no treinado, né? Aí a gente, às vezes, pode até cair na palavra do treinado, assim, né? Tipo, treino, né? Dentro da teoria do psicodrama, a gente vai falar do role play, do role creator e do role take, né? Que é assumir o papel, olhar como esse papel está funcionando, se ele está adequado ou não, né? Às vezes fazer o espelhamento, que é isso que o grupo oferece muito bem, né? Porque às vezes na terapia individual não vai acontecer o espelhamento. Então, o que é o espelhamento? Eu consegui, olha, tem uma característica da Mariana, que legal, né? Eu também tenho essa característica, né? Ou então eu gostaria de ter essa característica e eu vou aprendendo, né? Poxa, como é que ela consegue ficar sem vergonha de ter chegado atrasada, né? E eu morro de vergonha. Então, trabalhar isso na relação, né? Na troca, e a pessoa vai assumindo esse papel para depois ela conseguir criar em cima do papel na espontaneidade dela. Né? Então, isso é importante. Esse treinamento, ele tem uma técnica, ele tem um estudo, ele tem uma teoria por detrás, né? Das técnicas do psicodrama, né? Então, é muito mais que trabalhar comportamento só, né? É trabalhar relação, é trabalhar vínculo, é trabalhar o desenvolvimento emocional de cada um. Eu sinto que a gente está falando muito o nome das teorias e tá passando muito por cima, talvez o pessoal não entenda tanto. Bom, Não então sei, aí a gente vai ter depois um aprofundamento. Quem quiser fazer um aprofundamento sobre essas teorias, esses temas, essas coisas, escreve aqui embaixo Porque a teoria que a gente dos pode clusters fazer. é uma coisa que está muito presente dentro de todas as clínicas e todo mundo passa por isso para refazer o desenvolvimento emocional. Não de todas as clínicas, acho que todas as clínicas é muito forte, mas... E que cada clínica vai colocar uma palavra, né? Um Ah, jeito também de se tem falar, isso, né? Uma nomenclatura, tem né? isso também, mas é uma parte importante que às vezes fica, só passa, né? Mas então a gente pode aprofundar, quem quiser, escreve aqui embaixo, né? E a gente traz depois mais conteúdo sobre. Esse também é um dos objetivos desse espaço, né? Gerar um pouco de curiosidade para vocês que estão aí nos vendo ou nos escutando. E poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? A terapia de grupo, gente, eu indico que todo psicólogo precisaria passar por um processo de terapia grupal, né? Mesmo que não trabalhe em grupo. Mesmo que não trabalhe em grupo. É um grande laboratório da vida, né? Como eu tenho já muito tempo de grupo, tem cenas de grupo que eu nunca vou esquecer da minha vida, de tão lindas que foram, né? Por exemplo,
Esse é um artigo, eu posso falar, daí eu vou trocar os nomes, claro, mas é um artigo, está publicado, então é público, né? É um rapaz que não foi chamado para fazer uma determinada cena com uma moça, aonde ela chamou o monstro da raiva, né? E ela escolheu entre os homens do grupo o maior homem, o mais alto, né? E aí eu senti que ele ficou um pouco estranho naquele dia, e no outro encontro ele traz, né? Eu queria saber por que que eu não fui escolhido para ser o monstro da raiva. E aí a gente pôde trabalhar a masculinidade, o padrão de masculinidade hegemônica. Ele era baixinho e quem foi escolhido foi o alto, né? E dessa valorização da força masculina. Então foi profundo, assim. E foi um trabalho de gênero lindíssimo. E da masculinidade, né? Das masculinidades. De poder ver que ele era baixinho, o outro era alto, mas o outro também tinha um monte de coisa que achava que ele tinha melhor que ele. E trabalhar sentimentos com aqueles homens lindíssimos, assim. Então, o grupo é um laboratório da vida. E que Né? talvez no individual isso nunca tivesse aparecido, né? Isso mesmo. É. Uhum. Não tem Porque oportunidade. não teria oportunidade disso aparecer, ou teria que acontecer uma coisa muito grande na vida desse paciente para ele trazer, né, para o terapeuta para trabalhar, mas ele iria trabalhar na individual. Ali ele tem a oportunidade de fazer no aqui e agora. Né? Está acontecendo isso na relação, eu estou sentindo isso agora, né? E eu acho que é uma coisa que a Mônica falou aqui que é muito legal, que é a sensibilidade télica que a gente usa no psicodrama, né? E aí a gente vai trabalhar em outras línguas de outras, né? Do terapeuta, né? De observar, não que no primeiro momento, talvez, eu não sei, eu não li esse artigo, Mônica, mas no primeiro momento talvez só sentir um estranhamento, né? Esse estranhamento, ele tem que ser registrado. E quando a gente trabalha em grupo, a gente tem que estar com isso muito ligado, né? O que está acontecendo nesse grupo e o que está acontecendo nesse individual para sentir esse estranhamento e conseguir dar voz para isso, né? Então, algumas vezes a gente tem que parar o grupo e dizer, tá, era isso que a gente estava fazendo, mas relaxa, não é isso que está acontecendo aqui, porque a leitura de grupo está diferente para mim. Né? Eu tô com uma sensibilidade, estou fazendo uma leitura diferente. Aonde que o grupo quer ir? E aí o grupo leva. E aí eu acho que é uma grande dificuldade do terapeuta, do psicólogo, que está sempre no controle, né? O grupo quebra as pernas do controle, né? A gente vai lá, a gente aquece, a gente faz uma coisa maravilhosa. Planeja. Faz todo o estudo da onde de fase, aonde que ele tá no caótico, tá na triangulação, vou fazer esse tipo de atividade para emerger esse tipo de conteúdo, porque esses pacientes precisam ir, aí tu chega lá e o grupo tá precisando de uma coisa diferente. Ah, mas isso acontece na clínica individual também. Isso. A verdade é que essa questão do controle, na hora que a gente acha que sabe tudo, que a gente estuda tudo, que a gente já entendeu tudo, de repente... Mas no grupo dá um desespero. Imagina, porque Eterno, é muito né? mais gente, Porque né? O que eu faço? E isso é muito importante também para os pacientes olhar que a gente está saindo dali, né? E indo para um outro lugar. Né? E ver a humanidade também do terapeuta, né? E aí tá precisando da espontaneidade e a criatividade do terapeuta, né? Tanto na individual quanto na clínica. E que espontaneidade e criatividade não tem nada a ver com perfeição, que eu acho que volta pro conceito do perfeccionismo, né? Que acho que ninguém se permite hoje... Ninguém, né? Mas muita tem a gente ver de tu se ter os permite teus errar. recursos, ter as teorias, ter as tuas ideias e conseguir caminhar junto no desenvolvimento daquele grupo, daquelas pessoas, né? E tem uma coisa que eu ouvi, a diferença de espontaneidade e espontaneísmo, que eu aprendi com a Mônica, que eu acredito que eu vou fugir um pouco do tema, mas eu sinto que cabe muito, porque até a gente vai falar nas redes, né? E hoje em dia tem muitas pessoas que trazem a espontaneidade de um jeito que é espontaneísmo, né? De falar o que pensa, o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. E, na verdade, espontaneidade não é isso, né? O espontaneísmo nessa situação do grupo, por exemplo, né? Seria a pessoa simplesmente... eu acho que vocês não estão querendo fazer isso aqui mesmo, vão fazer outra coisa. E já
cagar com um negócio todo no meio do caminho, né? E sair daquele lugar, né? E a espontaneidade seria adequar isso ao grupo, né? E Dizer, cuidar, né? Porque eu acho que tem uma isso. questão do cuidado com a sociedade. O espontaneísmo, ele vai. Esse é meu jeitinho. Compra quem quer, né? Uhum. E isso eu acho que é um grande prejuízo das relações. Bom, espontaneidade tem a ver com narcisismo, né? E Narcisismo saudável. saudável, né? Uma espontaneidade Funcional, saudável. talvez, né? vamos Saudável, não falar. sei se. E nós Saudável. vamos falar nos próximos encontros. Eu acho que saudável é uma palavra muito forte. É narcisismo criativo, né, gente? É, o narcisismo criativo. Narcisismo criativo. Mas eu queria voltar antes. Isso, vamos. Queria voltar ao que tu estavas falando e que tu também falou, que é essa tal de espontaneidade, que não é espontaneísmo. Ela pede que o terapeuta conheça muito bem como que ele funciona, né? Conheça muito bem a sua psicodinâmica e conheça muito bem seu corpo. O principal instrumento, seja do psicólogo clínico individual ou do psicólogo clínico de grupo, é o seu corpo. Então, quando a gente está num grupo, a gente tem, como eu falei, vamos supor que sejam 8 pessoas, 8 transferências em cima da gente, e o nosso corpo ele está sendo usado, entre aspas, né? Mas ele está sendo condutor, né? Catalisador, até para usar o conceito de espontaneidade, né? Catalisador de toda aquela energia psíquica que tem no grupo. Não é energia mística, tá, gente? Energia psíquica já está lá no Freud, ele falava de energia psíquica, o Jung falava de energia psíquica, o Moreno fala de energia psíquica. Então, essa energia, essa que tem nas nossas relações. E no momento em que a gente não está na gente, não conhece a gente, não sabe como reage, porque o grupo ele é muito rápido. Na terapia individual, o paciente pode falar alguma coisa para mim e eu ficar quieta, né, escutar, dar um tempo e talvez devolver no próximo. Na terapia grupal, isso não é muito possível. Né? O paciente fala, o outro já falou, outro já falou, outro já falou, já deu a briga. E, Senhor do céu, tu estás ali olhando para aquele conflito, né? Tu estás recebendo e só esperando. Só recebendo aquilo tudo. Então, se eu não lido bem com o meu conflito, se eu não sei como é que eu reajo aos conflitos, uma coisa bastante importante é nós, psicólogos de grupo, mas psicólogos individuais também, precisamos ter muito elaborada a nossa agressividade, né? Porque tem situações que dá vontade de explodir, nós somos gente, né? Ou que dá vontade de dizer alguma coisa mais áspera, e não é possível isso, a gente está ali, não é para isso, né? Então, nós precisamos conhecer muito o nosso corpo. Né? O que eu coloco no meu corpo, como é que esse corpo reage, saber que grupo não é racionalidade, o grupo é interação, então eu tenho que estar ali, ó, com todo o meu emocional e o meu intelectual junto, né? Quando o grupo vem e fala, não, esse planejamento aí, ele não fala assim, né, gente? Ele fala no movimento. Ah, vou contar. Eu tenho um grupo que tem 30 pessoas. E um belo dia a gente chega com tudo, somos 3 coordenadores para um grupo de 30 pessoas. Chegamos com todo o aquecimento pronto, bonitinho, mas estava redondo, gente, lindo, né? A gente chega, o grupo começa a fazer um movimento sozinho, movimento mesmo, as pessoas se deram os braços e começaram a fazer uma roda gigante de braço dado, e a gente começou a olhar para aquilo e eu disse, gente, e agora? O que é isso? E as pessoas deram mesmo assim, ó, bracinho, fizeram grupinhos de 4 e fizeram toda uma dança com esse movimento. E aí, nessa hora, o que o coordenador de grupo faz, né? Eu olhei para os outros 2 e disse, gente, nós somos coordenadores, a gente tem que dirigir isso aí. Né? É isso que eles estão trazendo, então se joga, vamos lá. E aí a gente começou a transformar aquela dança em realmente uma dança, em jogos. E aí trouxemos uma bola, já botamos uma bola no meio, já começamos a jogar bola. E aí a gente foi entendendo que naquele dia faltaram muitas pessoas naquele grupo. O medo da perda fez com que eles se grudassem. E aí nós fomos trabalhar isso e não trabalhar o que a gente tinha programado. Então, o coordenador de grupo precisa dessa agilidade, né, que vem da espontaneidade e adequação, que a espontaneidade não pode vencer a adequação, e a criatividade.
né? Então, olha só, eles estavam contando pra gente via corpo que, gente, esse grupo vai se desintegrar. Um grupo de 30, faltaram 15. Foi ali perto daquela enxurrada de água, de chuva e tal, né? Faltaram 15. O grupo levou um baque. E aí nós trabalhamos as perdas, a estabilidade do vínculo, tudo que na terapia individual não surgiria espontaneamente. E isso é de arrepiar, né, gente? Porque ver um trabalho assim, né, que a pessoa chega lá com um processo e ter abertura para se abrir para a relação, porque o grupo está querendo dizer, e tentar traduzir em 20 minutos, 15, e, né, claro que tu foi aprendendo, foi fazendo isso, se o grupo tem 4 horas, tu vai fazer, durante as 4 horas tu vai absorvendo, depois tu vai processar, entender o que acontecer, né? Mas dentro de uma teoria, né? Precisa ter sustentação teórica, que foi o que a Mônica disse, precisa estudar sobre grupo, para quando chega nesse ambiente, né, não forçar alguma coisa que não é, e conseguir fazer a leitura. Minimamente a leitura, porque depois a gente vai processar, né? Depois de tudo isso, vai lá, vai para casa, processa, estuda. Aí entende algumas coisas que faltaram, algumas coisas que sobraram, algumas coisas que vieram, né? Mas dá o suporte, né, para esse lugar. Eu fiquei arrepiada com Eu acho que o que ela foi falando é da sustentação também emocional, porque quando a gente planeja uma coisa e alguém ousa fazer diferente, que raiva que Que dá. raiva que dá. Só que a Mônica, ela falou algo que eu achei muito bom pra gente pensar, que é a nossa agressividade muito bem explorada e não muito bem controlada. Porque são coisas completamente diferentes. E acho que nem na terapia em grupo, nem em qualquer outra, a gente vai estimular um controle das emoções, inclusive da agressividade, porque a agressividade é ótima, principalmente para o grupo, que traz um movimento bom, né? E acho que essa sustentação emocional, porque talvez tu fique com raiva mesmo, né? Tipo, como eles ousam. Pegando o gancho também do que está sendo falado, o legal de perceber que cada profissional vai utilizar da sua história, do seu conhecimento, da sua teoria, para poder fazer um manejo, né? Daí aí que entra também a espontaneidade. Porque lá vocês foram colocando bolas, isso, aquilo, mas para trabalhar isso poderiam ter vindo várias outras possibilidades criativas, né? Então, cada coordenador vai criando de uma forma diferente para chegar num final. Perfeito, Mariana. Perfeito. Porque daí tu quebra com a ilusão que a gente tem de que os psicólogos têm que ter um jeito igual de trabalhar. O jeito não é igual, nunca vai ser igual. Porque cada um tem o seu grupo interno e no seu grupo interno tem recursos diferentes do outro. O que a gente precisa é realmente conhecer esses recursos internos, conhecer como a gente funciona para poder criar algo, né? Talvez se fosse a Anne, conhecendo um pouquinho do trabalho da Anne, com aquela roda toda, ela iria fazer algo bem diferente do que a gente fez, que a gente acessou o vínculo da criança mesmo, né? Essa criança, por meio da brincadeira, da bola, do movimento. Talvez a Anne fosse criar personagens, né, Anne? Com certeza. Talvez a Anne fosse chegar como um personagem indignado que gente faltou, que já ia botar, já ia fazer de outra forma. Ou a Natália, no seu verbal, no seu jeitinho, talvez ela fosse fazer muitas perguntas, né? Começar a fazer perguntas e fazer a reflexão vir. Então, não existe, ainda bem que tu falou isso, Mariana, não existe um jeito certo de ser psicólogo, existe um jeito que seja coerente com a gente, né? E eu não vou usar autêntico de propósito. Seria autêntica a palavra aqui, mas eu não vou usar autêntico, porque autêntico está na moda. E autêntico tem sido confundido como eu faço o que eu quero, é meu jeitinho e tem que aceitar. Seja você mesmo, Aham. e como se o nosso ser, a gente mesmo fosse individual e sozinho. Isso, como Isso se... me incomoda um pouco, inclusive. Isso mesmo, Natália, como se a gente se construísse sozinho. Até parece que assim, ó, para você comer no restaurante, tem que ter a pessoa que faz a comida,
né? Para estar usando essa roupinha que alguém fez a roupinha, né? Falamos tudo isso, falamos sobre um pouco do nascimento do nosso grupo, falamos sobre alguns conceitos do grupo, falamos sobre psicodrama, trazemos várias coisas. E agora voltamos para aonde estamos no o que fazemos com isso? O nosso grupo. O nosso grupo. Relações e emoções, o que fazemos com isso? O que fazemos com isso, Anne? Temos que fazer algo e juntas, né? Isso aqui. Isso. A nossa proposta é sempre fazer algo junto, né? Então, por isso que são relações e emoções, né? E nesse momento do grupo, então, nós estamos nos reconhecendo. Eu estou me reconhecendo, Natália está se reconhecendo, Mariana, Mônica estão se reconhecendo. Vanessa, Gi. Vanessa, Girlene, estamos nos reconhecendo dentro desses papéis, para além dos papéis que a gente já tinha. Estamos aquecendo esses papéis, né? E estamos reconhecendo o outro, que também está nos reconhecendo, né? Então, nós estamos num momento de começar a ter um pouco mais de estrutura. Isso. E acho que a Natália foi falando, né, em alguns momentos, mas isso é um conceito, e a gente brincou que a gente vai aprofundar. Sim, a gente vai aprofundar em outros momentos, mas eu acho legal a gente fazer um resumo, né, para explicar onde esses conceitos acontecem aqui agora no nosso grupo. Então, a gente falou de espontaneidade e criatividade. O nosso grupo, nesse momento, quando entra para fazer esse vídeo, que pode se transformar no podcast, em corte do Instagram, a gente está sendo espontâneo e criativo, né? E adequado ao novo tempo, né? Porque não adiantaria também a gente resolver hoje fazer um jornal, né? Daquele de mimeógrafo antigo. Porque isso não teria uma adequação, não seria a linguagem que as pessoas já estão muito acostumadas. Então, espontaneidade e criatividade no nosso grupo é isso, né? São psicólogas que trabalham com subjetividade, que têm uma velocidade de constituição lenta, se adequando a falar de subjetividade num sistema que é a internet, de construção rápida, ultra rápida, né? Diriam os teóricos mais atuais, ultramodernidade. Então, a gente está trabalhando a criatividade e espontaneidade aqui agora, assim, dessa forma. Quando a gente falou também de teorias de clusters, né? A gente está nesse momento, a gente se arriscou nesse momento a não ter hierarquia, portanto, não ter alguém que comande, e aí estamos, então, no tal do cluster 3, né? A Anne falou em em presença, em sensibilidade do terapeuta, e aqui no nosso grupo nós estamos entrando numa sintonia, né, a ponto de uma lançar, ontem isso aconteceu, uma lançar um stories, a outra ver, engatar no mesmo tema, a outra engatou no mesmo tema, a outra veio e fez um Reels no mesmo tema, e quando a gente viu, a gente teve um engajamento maior no Instagram ontem, né, por a gente estar telicamente afinadas, né? Então, acho que o nosso grupo está nesse reconhecimento do eu e do tu, quem eu sou, quem a Anne é, quem a Girlane, a Vanessa, né? E a gente está no nome relações, e a gente só pode nos reconhecer nessas relações. E se a gente mudar de relação, vamos supor, né? Lá com meu marido, eu sou outra Mônica, porque é outra relação. Se eu sou na sala de aula, né, professora, lá é outra relação, é outra Mônica. Como a Anne é mãe, é outra Anne. Porque em cada relação a gente se constitui diferente, porque existe um outro diferente. Meu lado de professora ficou bom, Natália? Ótimo. Então é isso. Agora sim. Então, daqui para frente, a gente começa a se reconhecer mais e entender mais o que essa relação suporta, aguenta, né? E por onde a gente quer ir juntas. E acho que daqui para frente, é o que a Anne falou, a gente vai aprofundar temas, a gente vai trazer pesquisas recentes para conversar com você, telespectador. A gente vai discutir livros também. Nós vamos colocar os nossos serviços à disposição. Todas nós damos supervisão, todas nós fazemos terapia de grupo, psicoterapia de grupo,
psicoterapia individual. Eu tenho um trabalho já há muito tempo que chama Terapeuta em Cena, o desenvolvimento self-terapeuta, ou o desenvolvimento do estilo do terapeuta. Nós temos grupos de casais, terapia de casal, terapia de família. E a gente está aí para desenvolver isso e para fazer principalmente com que os psicoterapeutas autônomos não se sintam tão sozinhos e tão desamparados. Então a gente convida vocês para também ir junto na construção da relação entre nós e vocês, né? Também estamos conhecendo o nosso público, né? Estamos conhecendo o que fazer com isso. Porque a gente só é o que é na relação com o outro, né? Não existe um eu sem um outro. A gente também tem o nosso Instagram, né? Porque a materialização vem hoje aqui dessa filmagem, mas a gente já tá rodando, né? Não de uma forma tão perfeita como falamos aqui, mas a gente já tá rodando as nossas coisas por lá. Então já tem conteúdo, se chama O que fazemos com isso, né? Então já tem bastante coisa para vocês acompanharem. A gente tá postando com bastante frequência por lá também. Tem uma série, né, Mariana, muito importante que a gente lançou no passado, que é a série Férias do Terapeuta Autônomo. Lá tem uma discussão bem bacana, ainda simplificada, claro, porque é um Instagram, mas a gente vai retomar isso aqui. E agora tem as dicas da Gi, né? As dicas da Gi em relação à agenda, em relação a como construir o começo da clínica. Acompanha lá no Instagram, que tem bastante coisa bacana. E lá vocês também vão conhecer melhor quem cada uma de nós, né, é, o que fez e o que pensa, né? E visto isso que a gente tá falando, o nosso público é de maioria psicólogas, né? Mas tem bastante interessados no tema, né? Até quem faz psicoterapia para conhecer a vida das psicólogas, né? O que se passa também um pouco por trás, nos bastidores. Então, Pessoas autônomas também, né? Que tem que lidar com as férias, por exemplo. A gente acho que teve esse retorno também, né? Isso. Terapeutas que não sejam da psicologia, mas que trabalhem com abordagens que são complementares à psicologia, tipo os terapeutas reichianos, corporais, né, também podem se beneficiar. E quem quiser. e quem quiser, estamos abertos. A conversa tá muito boa, mas precisamos nos despedir, né? Com certeza, né? Como nós, psicólogos, psicoterapeutas, trabalhamos com frustração, nós sabemos que tem a frustração ótima. Então, nesse momento, a gente encerra. Fiquem conosco nos próximos episódios. Esse foi o Relações e Emoções, primeiro episódio. O que fazemos com isso? Obrigada.